Olha, para quem está aí na correria de se preparar para provas, para vestibulares, concursos, às vezes uma boa dose de inspiração ajuda e muito. E hoje a gente vai conhecer a história de uma figura que, olha, ninguém esperava que se tornaria um verdadeiro símbolo de esperança para estudantes do mundo todo. Então, vamos pensar um pouco. Se a gente tivesse que chutar quem é o santo padroeiro dos estudantes, o que viria na cabeça, né? Provavelmente um grande estudioso, um intelectual de peso, talvez um filósofo, um teólogo brilhante. Alguém assim, certo? Pois é exatamente aqui que a história fica fascinante. A expectativa era um grande sábio, mas a realidade é muito mais surpreendente. O padroeiro dos estudantes é São José de Cupertino, um homem que, em vida, se chamava de Frei Burro. Isso mesmo, ele se deu esse apelido por causa da dificuldade gigantesca que ele mesmo tinha para aprender. Tá, mas como é que o Frei Burro se tornou o protetor justamente daqueles que mais precisam de uma ajudinha intelectual? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo e mergulhar na história de vida dele, na luta de um homem chamado Giuseppe Deza. A vida do Giuseppe não foi nada fácil. Ele viveu lá em Cupertino, na Itália, lá no século XVII, e o grande sonho da vida dele era ser padre. Só que tinha um problema enorme no caminho. Ele simplesmente não conseguia aprender. A dificuldade era tanta que ele tinha certeza de que não tinha capacidade intelectual para isso. Se sentia totalmente inadequado para realizar seu sonho. E é nesse ponto que a história dele dá uma virada, assim, espetacular. Quase milagrosa, pode-se dizer. Vamos falar dos exames que iriam decidir o futuro dele, provas em que ele teve que superar obstáculos que pareciam, sinceramente, impossíveis. Bom, o primeiro desafio era o exame final. Imagina a tensão no ar. Funcionava assim. O bispo pegava o livro dos evangelhos, abria numa página qualquer, apontava para um versículo e pedia para o candidato explicar. Para alguém com a dificuldade do José, nossa, era o pior pesadelo possível. E o versículo que o bispo apontou para o José foi: Bendito é o fruto do teu ventre. E o mais maluco de tudo, segundo os relatos da época, esse era o único ponto de toda a matéria que o José tinha de fato conseguido estudar e entender de verdade. A única coisa. E o resultado? Bom, ele mandou super bem. Contra todas as probabilidades, foi perguntado sobre a única coisa que ele sabia. Aquela barreira que parecia gigante e intransponível foi superada de um jeito incrível. Mas calma que a saga não tinha acabado. Ainda faltava o último obstáculo, a temida prova oral para o sacerdócio. Era um por um, na frente de todo mundo, a pressão, só subindo. Dessa vez, a sorte ou o milagre apareceu de um jeito diferente. Pensa só, os 10 primeiros candidatos que foram chamados antes do José, nossa, eles deram um show. Responderam tudo com um brilhantismo que deixou o bispo de queixo caído, super impressionado. E adivinha quem era o próximo da fila? Ele mesmo, o número 11. Imagina a cena. Depois de 10 apresentações espetaculares, ia chegar a vez do Frei Burro. A angústia devia estar a 1000. E aí acontece o inacreditável. O bispo, tão feliz e satisfeito com o nível altíssimo dos 10 primeiros, virou e disse que a turma toda estava excepcionalmente preparada e simplesmente aprovou todo mundo que faltava sem nem fazer mais nenhuma pergunta. E nisso, o José, que estava ali aflito, foi aprovado sem precisar dizer uma palavra. Só que a história dele está longe de acabar com a aprovação nos exames. Na verdade, estava só começando. Agora a gente vai ver a transformação surpreendente do José, de um estudante com dificuldades para o famoso santo voador. E aqui vem o ponto-chave. Apesar de toda a dificuldade que ele tinha antes, o padre José ficou famoso por uma sabedoria profunda, que apareceu de repente. O nome técnico para isso é ciência infundida. Pensa nisso como um download de conhecimento divino, sabe? Uma sabedoria que não veio dos livros. Foi com essa nova capacidade que ele começou a participar de debates teológicos super complexos, deixando todo mundo chocado com as ideias dele. E essa sabedoria toda se mostrava de jeitos bem impressionantes. Ele ficou tão famoso que ganhou o apelido de o Santo Voador. Isso porque, segundo os relatos, em momentos de oração muito profunda, ele literalmente saía do chão, levitava. Era como um sinal de que a conexão dele com o divino ia muito além do mundo material. Tá, mas e aí? O que essa história lá do século XVII tem a ver com a gente hoje? Vamos dar uma olhada no legado que São José de Cupertino deixou, que é, acima de tudo, uma mensagem muito poderosa sobre perseverança. Então, a grande lição aqui é bem direta, né? É sobre não desistir dos seus objetivos. Não importa o quão impossíveis eles pareçam ser.
A vida de São José de Cupertino é a prova do poder da persistência e da fé, mesmo quando as dificuldades parecem grandes demais. E a história dele deixou uma coisa bem prática para quem está nessa luta dos estudos. Uma oração que ficou famosa, específica para quem vai fazer provas, vestibulares e concursos. A oração começa assim, bem direto ao ponto. Ó São José de Cupertano, que por vossa prece obtivestes de Deus ser arguido em vosso exame apenas sobre a matéria que sabíeis, concedei-me obter o mesmo êxito que vós. É uma mensagem final de esperança, um lembrete de que, às vezes, a perseverança encontra uma ajudinha bem inesperada no caminho do conhecimento.